Olá, já estamos no quarto vídeo. Hoje eu vou falar sobre a parte visual da marca. Não sobre a marca em si. A marca em si, eu comentei sobre isso na aula de branding, é sobre o que está no subconsciente das pessoas. É como a gente faz a nossa marca no dia a dia, de acordo com o tratamento que a gente tem com as pessoas. Hoje eu vou falar somente sobre a parte visual da marca, que é o logotipo, o símbolo, identidade visual e outros elementos em si. Vou falar sobre as escolhas de fontes e cores para quem estiver começando a poder escolher, ser mais assertivo, e para quem já tem, quiser mudar alguma coisa, quiser alguma alteração, poder fazer de maneira mais assertiva também. Porém, primeiro eu preciso começar trocando uma ideia sobre o porquê de fazer redesign. Por que que as grandes empresas fazem redesign? Por conta da internet e da evolução que a internet traz no mundo e a velocidade no qual a informação corre. Alguns anos atrás, quando eu estava fazendo TCC, eu tinha que fazer umas pesquisas e uma delas era sobre a velocidade do qual as pessoas consomem conteúdo. Na época, a estimativa que tinha era de 8 segundos, ou seja, a pessoa via algum conteúdo, alguma promoção, alguma coisa qualquer e tinha no máximo 8 segundos olhando a tela. Se a pessoa não decidisse fazer a compra, se não chamasse a atenção da pessoa, ela passava para o próximo. Então, geralmente, no máximo, a pessoa só tinha 8 segundos para passar. E hoje em dia é ainda menos, as pessoas passam as coisas bem mais rápido. As grandes empresas investem milhões em pesquisas e design para poder ser mais assertivo nas escolhas que fazem nos seus redesigns em si. Então, se grandes empresas investem milhões, é porque deve fazer algum sentido nisso, concorda? Porém, todas as empresas começam com um certo padrão, não tem tantas escolhas técnicas no começo, não é tão assertivo no começo. Porém, com o tempo, se vê a necessidade de fazer um redesign. Então, não tem problema nós começarmos de uma maneira mais simples e menos estratégica. E tem o ponto que nós não temos milhões para investir em redesign nessas pesquisas e informações técnicas. Então, como que a gente pode tomar partido e se beneficiar disso? É uma forma simples. Não precisamos fazer essas pesquisas, a gente já sabe que se é feito, então é porque faz sentido. Então, se faz sentido para uma grande empresa se ter um redesign e se reorganizar no mercado, então, obviamente, faz sentido para nós também. Trazer uma mudança mais assertiva pode ser um ponto positivo, até mesmo uma virada de chave na nossa marca. Então, eu vou comentar com vocês sobre como iniciar de uma maneira mais simples, fazendo algumas escolhas, mesmo que não seja de maneira tão técnica, para quem não tem grana suficiente ainda para contratar um designer no momento, para quem não pode investir no momento. Você vai precisar de apenas 4 passos para ter uma parte visual da sua marca e poder colocar ela nas redes sociais, em uniformes e qualquer ponto de contato possível. Iniciando pelo logotipo. Geralmente a gente vai escrever a marca, o nome da nossa empresa ou da nossa marca, ou nosso nome, quem é autônomo, no computador ou no celular e ficar passando fontes e escolhendo fontes. Não tem um problema nisso. Se a gente não vai fazer de uma maneira técnica, não tem nenhum problema a gente fazer isso. Escolher uma fonte que nos agrade. Só se atente a escolher uma fonte que tenha a ver um pouco com você. Pense numa fonte que possa fazer sentido para você e para o seu público. E principalmente, o ponto principal é que a fonte seja de boa leitura, que não seja difícil para a pessoa ler e que não possa confundir a leitura. Exemplo, a pessoa, você escrever A, B, C, D e a pessoa entender o C, que é uma letra difícil, e entender que é um E. Não pode ter diferença nas letras, tem que ser fácil de ser lido e identificar o nome da sua empresa, da sua marca ou o seu nome. Então, sobre logotipo é apenas isso, escolha uma fonte
do seu agrado, que faça sentido, que tenha boa leitura e tenha o arquivo vetorial dessa fonte. Sobre símbolo, não é obrigatório se ter o símbolo. Você pode ter ou não. Para mim faz sentido ter, porque fica melhor para você colocar em alguns pontos de contato. Você colocar um símbolo num boné, você colocar um símbolo em algum produto, colocar o símbolo de foto de perfil, que ficam geralmente nas redes sociais agora fica uma fotinho redonda e o símbolo no meio, fica bonito, fica simples e fácil de entender. Então faz sentido ter o símbolo, não é obrigatório, mas é bom. O terceiro ponto é a identidade visual. Você vai precisar de uma paleta de cores, escolher 2 ou 3 cores, no mínimo 2, porque se você escolher só uma, você vai ter que sempre escolher uma cor alternativa para poder escrever nas montagens aí dos posts e dos outros pontos de contato em si. Então escolha no mínimo 2 e não escolha muitas cores, não faça uma paleta de cores muito coloridas, porque isso creio que vai te atrapalhar, porque na hora que você for criar, você vai ter dificuldade em escolher as cores. Então, de 2 a 3 cores é o ideal. Também sobre as cores, você tem que escolher cores que tenham contrastes entre elas. Você não pode escolher um rosa claro e branco, porque as duas não vai ter contraste entre elas. Ou um azul escuro, um azul forte, perdão, um azul forte com um vermelho forte, não vai ter um contraste legal entre eles. Então escolham cores que tenham contrastes, geralmente uma clara e um tom médio, um tom mais escuro. Tem sempre que ver a parte de luminosidade da cor, se ela está mais clara ou mais escura. Eu sei que isso é um termo técnico, é difícil de entender, mas pode me chamar no direct que eu explico, dou algum exemplo visual que fica mais fácil de entender. Mas escolha a parte visual, assim, uma cor um pouco mais clara e outra num tom um pouco mais escuro. E pode escolher uma terceira cor num tom médio e que as cores tenham contrastes entre si. Ainda na identidade visual, você precisa de uma família tipográfica. Escolha de 1 a 2 fontes, aconselhável 2, no máximo 3, para que não haja confusão também e não seja difícil na hora da escolha das fontes. Escolha fontes principalmente de fácil leitura, para que não atrapalhe na leitura das pessoas, e escolha fontes que não sejam muito parecidas entre elas. Uma um pouco mais chamativa, para dar destaque a algumas palavras, para escrever coisas menores, e uma outra para utilizar mais, escrever mais, dando um espaço para cor chamativa brilhar um pouco mais em alguns detalhes na hora da escrita ali, da formatação do post. Você pode precisar ainda na parte de identidade visual de alguns elementos extras, que pode ser algum desenho simples ou algum desenho até mais elaborado ou 3D. Um exemplo da Magalu, que é um personagem que são investidos milhares de reais, talvez até milhões. Então, se é investido muito dinheiro assim em um único personagem, então creio que faça sentido. Uma grande empresa não faria isso à toa. Um ponto extra que pode ser usado também são os emojis na nossa comunicação. Ter alguns emojis padrões que podemos usar. Isso vai de acordo com a sua comunicação, quais que você vai querer usar, utilizar, seja para conversas ou para colocar nos textos, enfim, o que você quiser. Também você pode usar o coração, aqueles coraçõezinhos na cor da sua marca, se tiver disponível. Pode-se criar algum símbolozinho extra, alguma coisa amigável para se utilizar. Elementos extras no geral que possa se interagir com o símbolo, mas que não seja o principal. O principal é o símbolo, mas os elementos extras podem ajudar ali numa melhor identificação do público com a nossa marca.
Então são esses pontos que você precisa para ter a parte visual da sua marca, o logotipo, o símbolo e a identidade visual em si. Esses pontos já são necessários para que você possa criar posts, criar flyers ou qualquer material impresso, uniformes, todos seguindo uma linha de raciocínio e uma identidade visual assertiva de acordo com aquelas escolhas que você fez. Agora eu vou falar um pouco sobre as partes mais técnicas, sobre o projeto de marca, de como eu faço e como funciona. Todo projeto inicia pelo briefing, que é onde será coletado informações técnicas sobre a empresa, sobre a pessoa em si, sobre o que se busca, quais objetivos, ramo de atuação, os clientes, público-alvo, informações gerais. Essas informações que irão guiar as escolhas ao longo do projeto. Então são informações cruciais e é a partir delas que serão analisadas as escolhas e tomadas de decisões. Será levado em conta também a história da empresa, de como foi criado. Também será perguntado sobre isso, sobre a história da pessoa, sobre a sua história em si, para que isso possa também, de alguma forma, ser levado em conta e ter algum ponto sobre isso no projeto. O projeto será guiado também pelos arquétipos, que são os 12 arquétipos de Jung, que é para ter uma escolha de personalidade para a marca, para que a marca possa transmitir uma personalidade que seja do criador da marca, ou da pessoa autônoma, ou do empresário em si, para que possa transmitir essa imagem no projeto, uma personalidade para a marca. Essa personalidade pode ser do criador da marca em si, ou pode ser uma imagem projetada da empresa para com o público. Essas escolhas têm que ser conversadas certinho para saber qual que é o ponto mais adequado a seguir. Após a conclusão do briefing, será montado um mood boarding, que é uma imagem com outras imagens dentro, informações, letras, cores, um geral para saber o gosto do cliente, como ele vê a própria marca dele, como ele vê a empresa, e será uns indicativos de por onde seguir com o projeto e principalmente por onde não seguir com o projeto. Pode ser colocado uma ou outra coisa ali que não faça sentido para que possa ser conversado. Olha, isso aqui não faz sentido para a marca por conta do público-alvo, por conta disso, disso e daquilo, e ser conversado para um entendimento de quais caminhos ali não deve seguir. Após essas informações, será dado início ao projeto, os rascunhos e o andamento do projeto em si, e depois, após isso, quando finalizar o projeto, ao longo do projeto, claro, tem trocas de ideias, pode perguntar para mim alguma coisa, pode ser necessário eu perguntar alguma coisa. Então pode ter umas trocas de ideias ao longo do projeto, e após finalizar será criada uma apresentação onde se colocará informações e o projeto em si para que possa ser avaliado e aprovado para poder já começar a utilizar a marca e colocá-la no mercado. Após a aprovação também será criado um manual falando os termos técnicos de cores, fontes, etc. e como a marca deve ser usada e como também não deve ser usado para que não haja erros. É necessário que a marca tenha um design adequado por conta de uma história que eu vou contar aqui. Um exemplo de uma americana, eu já contei esse exemplo algumas vezes, mas é o que mais se encaixa na explicação e mais faz sentido. E é simples, fácil de entender. Uma empresária americana que já tinha muitas empresas, já tinha muitos negócios, investidora, e em algum ponto do caminho ela resolveu criar uma empresa que fosse mais prazerosa para ela, fosse mais do gosto dela e tivesse menos estresse. Então ela resolveu criar uma loja no shopping e criou uma pequena loja para vender chocolates. E ela fez a loja inteira do gosto dela. Colocou fachada, o ambiente, tudo, a identidade visual inteira do gosto pessoal dela. E aí um erro que
teve foi que ela não pensou no público, ela pensou apenas no gosto pessoal dela. E quando a gente vai escolher a nossa marca, cores, fontes e saber as informações necessárias, temos que pensar no nosso público-alvo também, não somente no nosso gosto pessoal. As informações que é passada no briefing, as conversas que se tem, sempre se pensa também no público-alvo, no consumidor, para que a gente possa fazer um projeto e ter uma marca mais assertiva. Continuando com a história, essa mulher ela fez essa loja e aí no primeiro mês ela teve prejuízo. No segundo mês também ela teve prejuízo e ela não estava entendendo por quê. Porque na visão dela a loja estava maravilhosa, toda chique. E então chegando no terceiro mês ela também teve um terceiro prejuízo seguido, que nunca tinha acontecido com ela. Então ela foi lá no local saber o que estava acontecendo. Ela começou a abordar as pessoas que estavam passando na frente da loja e perguntando do porquê que as pessoas não estavam entrando lá dentro. Aí as pessoas, ué, mas por que eu deveria entrar? Ela, não, porque lá vende os melhores chocolates daqui, tem chocolates deliciosos de todas as marcas. E as pessoas, tipo, surpresas, como assim? Ali é loja de chocolate? Não tem nada a ver, eu pensei que era uma loja de roupas caras, uma loja de diamantes. Nunca que eu ia pensar que ali era uma loja de chocolate. Daí que ela percebeu o erro dela, que ela fez uma loja do gosto dela, que era algo muito chique, cores e objetos chamativos e realmente parecia uma loja de joias. Então ela entendeu o erro dela, ela não tinha feito uma loja para o consumidor, ela tinha feito uma loja para ela, no gosto pessoal dela. Então tudo bem a gente querer gostar, é correto a gente querer gostar da nossa marca, querer gostar da nossa identidade, das nossas cores, porém tem que se levar em conta também o consumidor. A gente pode ter uma marca que nos agrade visualmente, mas que isso não interfira no entendimento do consumidor, pois senão a gente pode fazer um projeto, acabar fazendo um projeto inadequado. Eu espero que tenha dado para entender bem, que eu tenha sido claro nas informações. Caso não, deixe algum comentário de alguma dúvida. Não tenham vergonha de perguntar, sério. A sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa e acabar ajudando outra pessoa que de repente é mais tímida que você. Pode me chamar no direct também para trocar qualquer ideia, tirar dúvidas, informações. Estamos aí abertos ao diálogo. Então é isso, eu vou ficar por aqui e até a próxima. Tchau!